Boa tarde para quem vai assistir essa gravação. É, Seja bem-vinda a esse tempo aqui juntas com Deus, com o Espírito Santo. Eu quero começar esse tempo, essa reunião aqui, lendo com você um texto que o Senhor, desde ontem, começou a falar. E ontem, quando eu estava falando de novo sobre isso, o Senhor falou: amanhã é isso aqui que você vai falar. Aí, amém, Jesus, amém. Então, eu quero trazer aqui Provérbios 4, 23. E aí você vai falar assim: nossa, mas eu já ouvi esse texto tantas vezes, mas tantas vezes a gente já sabe de qual é salteado. E eu quero ler aqui com você, porque o Espírito Santo ele ministrou algo no meu coração de uma forma diferente. E eu sei que ele vai falar ao seu coração também de forma diferente. Então, abra o teu coração para receber aquilo que ele quer falar de forma específica para você, tá bem? E eu vou ler em duas versões diferentes, tá? Que tem algumas palavrinhas aqui diferentes. Acima de tudo, meu filho, cuide bem do seu coração, porque dele depende toda a sua vida. Essa versão aqui é a Nova Bíblia Viva. E agora eu quero ler aqui na Nova Versão Transformadora, a NVT. Provérbios 4, 23. Diz assim: acima de todas as coisas, guarde seu coração, pois ele dirige o rumo de sua vida. Guarde o seu coração, pois ele dirige o rumo de sua vida. E eu, assim, ó, algumas de vocês já ouviram aqui eu falando isso, mas eu sou cristã há 34 anos, né? Desde 5 anos de idade, a minha avó, hoje eu tenho 39, minha avó me levou para a igreja com 5 anos de idade. Então eu escuto esse versículo, e talvez seja o mesmo caso que o teu. Você já escuta esse versículo, ó, há tempos na sua vida. Guarda o seu coração, porque dele provém a fonte da vida. Guarda seu coração, guarda seu coração. E muito interessante que Provérbios 4, versículo 23, Ana, que eu li aqui agora. Provérbios 4, 23. É, às vezes, a gente passa, sabe assim, quando você passa por um texto e porque você já conhece muito ele, mas tem uns momentos assim que o Espírito Santo marca a nossa vida, marca o nosso coração com coisas que ele deseja falar. E acredito que isso seja o que ele está querendo fazer com essa palavra, marcar o nosso coração com essa palavra. Por muito tempo, a gente ouviu que a nossa mente dá mensagens para o nosso, manda mensagem para o nosso coração. A nossa mente comanda coisas para o nosso coração. Só que tanto a palavra que eu acabei de ler, quanto a medicina, a ciência, começou a dizer o contrário. O nosso coração envia mensagens para a nossa mente. Como assim? É o coração que envia mensagem para a mente? Sim. Olha o que eu acabei de ler. Tem uma outra versão, peraí, que eu vou abrir aqui, que fala, procede à fonte da vida. Deixa eu ver se eu acho aqui essa aqui rapidamente. Acima de tudo, guarde o seu coração, pois dele origina a vida. Mas tem uma outra versão que fala: provém a fonte da vida. Do seu coração provém a fonte da vida. E sabe, eu não sei quanto você já pensou nisso, mas eu vou dar um exemplo aqui, vou criar um exemplo aqui para que fique mais fácil da gente compreender isso. Porque parece uma coisa tão simples. Ah, tá, entendi. Mas Deus quer falar com a gente de forma específica para você trazer para sua realidade essa palavra, para sua realidade. Então, traga para sua realidade, para sua vida essa palavra. Então, eu vou dar um exemplo aqui. Você estava passando na rua e, e você viu, e você passou por um bueiro. Não sei se todo lugar tem esse mesmo nome, bueiro. Sabe que passa o esgoto embaixo? Aí tem aquele fecho de ferro. Então, você estava passando por um bueiro, um exemplo. Passando pelo bueiro, o bueiro explodiu assim.
não te afetou, mas que foi quase. Sabe aquele susto assim? Quase te afetou. O bueiro explodiu. Teve alguma coisa que o bueiro explodiu. Imagina essa cena. O que que geraria em nós isso? Medo. Um pavor. Meu Deus, eu quase fui atingida. Obrigada pelo livramento, Jesus. Mas a próxima vez que você passar por um bueiro, eu acredito que naturalmente o que se registra de um fato assim, um acidente assim, um incidente, um acidente, é o quê? Eu não posso nem pisar no bueiro de novo, porque isso pode acontecer novamente. É o medo do que aconteça novamente, de que aconteça novamente alguma situação. Então, o que o que acontece quando uma situação que nós vemos nos afeta, nós temos um sentimento. Isso gera um sentimento em nós. Esse sentimento, ele gera um comportamento diferente. E esse sentimento, ele vai para parte do nosso corpo. Ele gera sensações. Então, o medo, ele gera sensações no nosso corpo. A insegurança gera sensações no nosso corpo. Então, vamos nesse exemplo aqui que eu dei, vamos pensar. Se eu estava andando na rua e do nada explode um bueiro, todas as vezes que eu for passar perto de um bueiro, o que que vai acontecer? Eu vou ter medo de passar perto de um bueiro. Aquela cena me gerou um medo, um trauma. Parece que trauma é uma palavra muito pesada, né? Mas aquela situação ali, aquele fato que aconteceu, me gerou um sentimento, uma memória, que vai do meu coração, o sentimento aqui do meu coração vai para minha mente. E aí eu gero sempre um pensamento em relação àquilo ali. Se eu passar novamente ali, vai dar problema. Se eu passar aqui, eu posso morrer, porque o bueiro pode explodir de novo e pode me atingir. Então a gente começa a criar coisas na nossa mente a partir de coisas que nós vimos acontecer ou que nós ouvimos, que gerou um sentimento no nosso coração e que do nosso coração foi para nossa mente. Então, olha o que está dizendo, olha o que está dizendo aqui nessa versão que eu li, que é a NVT, o Provérbios 4:23, que eu li. Acima de todas as coisas, guarde o seu coração, pois ele dirige o rumo de sua vida. Você está entendendo que eu dei o exemplo do bueiro, mas pensa aí nas coisas que aconteceram ao longo da sua vida. Uma infância problemática, um casamento difícil, um relacionamento difícil no trabalho, uma dificuldade em alguma coisa. Vou dar um exemplo aqui. Você fez uma prova de direção. Outro exemplo. Você fez uma prova de para habilitação, para tirar sua habilitação. E aí você foi reprovada na prova de habilitação. Se você tenta de novo, qual é? Você ficou com medo que você foi reprovada. Você gerou uma insegurança. A próxima vez que você for fazer uma prova, você vai ficar assim, meu Deus. Você vai ter medo de fazer e errar de novo. Então, a forma que nós registramos as coisas dirigem, conduzem o nosso futuro, a nossa vida, como fala aqui nessa versão. Acima de todas as coisas, guarde seu coração, pois ele dirige o rumo de sua vida. Então, da forma que eu registrei alguma coisa, isso vai conduzir as minhas ações, isso vai conduzir o meu comportamento para o futuro, para as próximas coisas que eu vou fazer. E sabe o que acontece? A gente não valoriza muito isso, a forma que a gente registra as coisas, porque é meio que inconsciente, né? Quando você vê, simplesmente você já registrou, você já guardou o medo, você já guardou a insegurança, você já guardou a falta de paz, você já guardou a ofensa, a mágoa. A gente já guardou. Quando vê, já foi. Só que olha como a palavra de Deus está dizendo o que que a gente precisa fazer, guardar o coração. Ou seja, eu preciso vigiar aquilo que está entrando no meu coração. Um fato pode acontecer, mas como que eu vou lidar com esse fato para que eu não registre isso de forma negativa? Eu vou automaticamente levar isso para Deus. Porque quantas de vocês lembram é até uma música muito conhecida da Ludmilla Ferber, mas isso é um texto da Bíblia, é um versículo que, se eu não me engano, tem João. O amor lança fora o medo.
O amor lança fora o medo. Dentro do meu coração não tem espaço para duas coisas, amor e medo. Então, quando o amor entra, o amor lança fora o medo. Se o medo está imperando, se o medo está governando aqui o coração, não tem espaço para o amor. Tá, mas como assim, Ana? Você tá falando de amar alguém? Não, eu tô falando é do amor que toda a nossa vida é a partir do amor, porque foi o amor de Deus que nos reconectou com Ele. Ele enviou o Filho dele e por isso hoje nós temos vida e vida eterna. Então tudo é a partir do amor de Deus. Tudo é a partir do amor. E a partir do momento que eu vivo em medo, em insegurança, em frustração, que eu não vivo no meu coração, o governo do meu coração está no amor, eu vivo medo, eu vivo angústia, eu vivo ansiedade, eu vivo outras coisas, porque o medo não tem, o amor não divide. Vocês já ouviram, vocês lembram disso? Que Deus não divide a glória dele? Vocês já ouviram isso? Deus não divide a glória dele. Então, onde Deus está, não tem espaço para outra coisa. E se eu assumo, se eu dou espaço no meu coração para outra coisa, Deus fala assim: meu filho, não é que ele te deixa sozinho, mas ele fala: meu filho, eu vou esperar para que você me dê espaço novamente, porque ele não divide o espaço dele. E o que que eu posso fazer para registrar as coisas de forma diferente? O que que eu posso fazer ao longo da minha vida com esses acontecimentos que me tiram do foco, do meu objetivo, que me tiram. é, Você já sentiu assim, sem chão? Nossa, aconteceu um negócio e você fica sem chão, que você se abala? Como que eu posso fazer com que as coisas que acontecem na minha vida não me abalem a ponto de eu ficar sem chão, me sentindo assim perdida? Eu preciso colocar minha confiança em Deus e eu preciso dar espaço para que no meu coração só tenha Ele. Eu posso amar outras pessoas, mas o governo do meu coração está no amor de Deus e não no medo. As informações, as coisas que acontecem na nossa vida, não informações, mas as coisas que acontecem, como esse exemplo que eu dei. Você está andando na rua e o bueiro explode. Isso gerou um medo no seu coração. Todas as vezes que você pensar em passar perto de um bueiro, você já vai ter medo. E isso a gente registra em tudo na nossa vida. Então, aí você, eu não vou naquele lugar porque lá tem aquela coisa que já te gerou medo uma vez. Só que se a gente é dirigido pelo medo, você entende que o amor não conduz? O amor não nos conduz? Eu sinto que enquanto eu estava orando, e agora, enquanto eu estou falando, o Senhor reforçou isso. Enquanto eu estava orando, logo no início aqui da reunião, o Senhor falou: existem corações tristes. Hoje existem corações tristes aqui. Tristes, eu não sei o motivo, não sei se você sofreu alguma decepção ou se você só está cansada de esperar alguma coisa acontecer. Isso está te cansando porque a própria Bíblia fala, Provérbios fala que é, a promessa, a esperança adiada entristece o nosso coração. Só que isso não pode ser uma coisa definitiva. Pronto. Então, a própria Bíblia fala e é isso aí. Então, estou esperando muito tempo alguma coisa, uma promessa, então é isso mesmo. Aí fica triste. Tá, e eu vou permitir que a tristeza que governe, a tristeza domine. Eu preciso que quem esteja no controle seja o amor, porque é do amor procede todas as coisas. E aqui, como fala em Provérbios 4:23, é do coração que sai o rumo da nossa vida. O do nosso coração, o coração é a fonte que jorra vida para todas as áreas do nosso corpo. E isso não, e nós somos um ser, nós somos três em um: corpo, alma e espírito. E a nossa vida, o nosso corpo, a nossa alma, a nossa mente depende do nosso coração estar fortalecido e firmado no amor. Porque se o meu coração está firmado no amor, as direções da minha vida, o rumo da nossa vida, ele está indo para a direção, para aquilo que Deus estabeleceu, que é o amor. O amor é a base de Deus. O amor é a palavra que estabeleceu.
a aliança que ele tem conosco. Porque sem amor, ele não mandaria, ele não enviaria o filho dele para morrer no nosso lugar, né? Para nos salvar. Eu e você, pessoas que entristecem a Deus, que não escolhem a Deus, que muitas vezes deixam para lá, não priorizam, né? Então, simplesmente a partir do momento que ele tem o amor como a base de tudo, eu preciso também corresponder a esse amor. E sabe, eu não sei se na semana passada eu li isso aqui, mas eu quero ler aqui com você. Eu acho que sim, eu acho que eu li, mas eu quero ler aqui novamente com você um versículo que está em Oséias 6:6, que diz assim: Quero que demonstrem amor e não quero e não que ofereçam sacrifícios. Quero que me conheçam mais do que desejo holocaustos, mais do que desejo sacrifício, ofertas, desculpa, holocaustos, ofertas. A gente tem uma cultura, né, de que a gente precisa fazer coisas para merecer coisas, né? E isso é cultura natural do mundo. Mas para Deus, essa cultura, a moeda de troca do reino é conhecer e amar a Deus. E eu só posso, de fato, amar a Deus quando eu conheço a Deus. Eu não consigo amar uma coisa que eu não admiro. Eu só amo aquilo que eu admiro. E para eu admirar alguma coisa, eu preciso saber o que que é aquilo ali, né? Basicamente, minimamente, eu preciso saber o que que é aquilo ali. Então, eu preciso conhecer a Deus para amar a Deus. E é esse amor de Deus é que arranca, é que lança o medo e os registros que nós fazemos no nosso coração negativos. Ele lança isso fora. Qual é a receita para que eu registre coisas de forma positiva dentro do meu coração e envie isso para os lugares diferentes do meu corpo? Minhas células, minha mente, os meus neurônios recebam uma informação positiva das coisas que me acontecem. Porque a gente sabe, você já deve ter escutado muito falar sobre isso. Aquilo que nós começamos a pensar muito, a processar, tipo, ai, não vai dar certo, eu não vou passar nessa prova, eu não vou passar nessa prova, aquilo ali começa a se tornar uma verdade pra gente. E eu não sei quantas de vocês já ouviram isso, mas o nosso corpo trabalha para que o que a gente diz e o que a gente pensa aconteça. Você já ouviu isso? Alguma vez você já ouviu isso? Mas isso não sou eu que estou falando, não. A ciência fala isso. O corpo humano trabalha para que aquilo que você diz e o que você pensa aconteça. Então, se você começa a pensar assim, nossa, eu vou dar um exemplo aqui, bem assim, bem radical, tá? É, nossa, pareceu um calombo aqui, um caroço aqui no meu braço. Pareceu um caroço aqui. Aí eu não consigo ir no médico de cara. Aí eu começo a falar assim, cara, acho que isso é câncer. Acho que isso é câncer. Aí você começa, aquilo fica na tua cabeça. Aquele caroço ali é câncer, é câncer. As tuas células correspondem, respondem a teu pensamento e a tua fala. Isso não sou eu que estou dizendo, a ciência fala isso. Como uma correspondência daquilo que você está produzindo no teu corpo, ele responde criando aquilo ali. Então, às vezes aquele caroço não era isso, mas o teu corpo está se alimentando. Aquilo que você fala e aquilo que você pensa está alimentando o teu corpo, como aquilo também que você vê e que você ouve. Aquilo está te alimentando. Então, é por isso que é tão importante a gente limpar o nosso coração para que do nosso coração flua, parta do nosso coração coisas boas. E aqui eu não estou falando de pensamento positivo, e aqui eu não estou falando de lei da atração, eu estou falando biblicamente o que o Espírito Santo está nos direcionando hoje. Guarda o seu coração, porque é dele, pois ele dirige o rumo de sua vida. E aqui nessa outra versão fala. Acima de tudo, meu filho, cuide bem do seu coração, porque dele depende toda a sua vida. Então,
Se o meu coração está registrando coisas negativas, informações ruins, todo o meu corpo, toda a minha vida, a minha alma, a minha mente está registrando algo que o Espírito Santo e que Deus nem planejou para mim, mas que eu estou corroborando com aquilo, eu estou confirmando isso na minha vida, de tanto pensar e registrar coisas negativas. Então, é, da mesma forma que eu ouço, que eu vejo e que eu sinto, eu preciso me expor às coisas que acontecem, eu preciso me expor àquilo que Deus faz, àquilo que Deus quer fazer, aquilo que, de alguma forma, está dentro do que Deus planejou para mim. Então, eu preciso me alimentar, ler, ouvir, meditar na palavra de Deus, porque isso gera vida para mim. Isso muda minha mente. Isso renova os meus pensamentos, os meus sentimentos. Eu começo a registrar, peraí. Então aqui está falando que eu não, é, eu vou dar um exemplo. Você registrou abandono durante a sua infância, porque de alguma forma, quando você era pequena, você se sentiu abandonada na tua escola. De alguma forma, você se sentia sozinha. A tua mente tem a ausência, a solidão como algo que é para você. A tua vida vai ser assim, sozinha. Você registrou isso, esse sentimento de solidão. Então você registrou que a sua vida ia ser sozinha. E aí, quando eu leio a palavra de Deus, eu me exponho à palavra de Deus, eu entendo simplesmente que, peraí, mas aqui está dizendo que Ele estaria comigo todos os dias da minha vida. Então, não está batendo. Eu preciso trocar eu preciso trocar o meu pensamento, o que eu registrei aqui no meu coração, esse sentimento de que nasci para estar sozinha, nasci para ser abandonada, pela palavra de Deus, que diz que eu estaria com Ele todos os dias da minha vida. Ele estaria comigo todos os dias da minha vida. Então, você entende que é a exposição da tanto da palavra de Deus quanto de você ficar sem fazer nada, sem falar nada, sem ouvir um louvor. Fique sem fazer nada. Não coloca nada para dentro. Você já foi no mercado com fome? Alguém aí já foi no mercado com fome? Quando estava com fome, foi no mercado? Normalmente, né? Não sei. Não sei se normalmente todo mundo, mas normalmente quando eu vou no mercado é que eu tô com fome. Eu tô com fome e eu vou no mercado. Acontece, né? Na hora de estar no mercado, eu tô com fome. Aí, a Vanessa está dizendo. A gente vai, que ela sim, ela também. A gente vai no mercado com fome. Aí, o que que acontece quando a gente vai no mercado com fome? Antes da gente sair, a gente pensa assim: eu não vou comprar uma besteira. Eu não vou pegar biscoito. Não sei se aí na tua terra é biscoito ou bolacha. Então, eu vou ser democrática. Vou usar biscoito e bolacha. É, eu não vou pegar. Aí você sai de casa com a tua lista. Aí tu pensa assim: não vou pegar um chocolate. Não vou pegar um pão. Não vou pegar uma besteirinha. Uma guloseima. Um biscoitinho, não vou pegar. Aí quando tu chega no mercado, aí tu dá de cara com aquele chocolate, com aquele biscoito que tá em promoção ou que não tá em promoção, pode ser até tá caro. É assim, você não vai nem comer naquele momento. Mas quando você vai no mercado com fome, ativa aquele negócio daquela fome ali, você quer tudo que tem pela frente, tu quer pegar. Mesmo que você não vai comer naquele momento, mas você quer pegar tudo. E, Ana, que loucura é essa que você está falando? O que tem a ver com o que a gente está falando? Você vai entender. Se eu estou com fome e eu me exponho à palavra de Deus, eu sou alimentada. Agora, vai no rodízio de pizza, vai no rodízio de pizza depois de ter jantado. Pode ser a pizza mais gostosa do mundo, mas você, falar uma coisa feia, tá, gente? Você encheu o bucho de comida. Feijão fresquinho, arroz fresquinho, aí tinha lá uma batata doce com carne, aí você comeu e encheu o bucho. Aí alguém te convida para ir numa pizzaria assim, ai, não tô nem com vontade porque eu não tô com fome. Mas você pode até pegar um pedacinho de pizza, mas assim, você não vai comer com gosto, porque você já está alimentada.
O que muitas vezes acontece é que quando acontecem situações na nossa vida, situações traumáticas ou não traumáticas, tá, gente? Porque às vezes a gente acha que aquelas situações pequenas do nosso dia a dia não dizem muito, não vão gerar muita coisa na nossa vida, mas geram. Situações pequenas também geram, às vezes, coisas profundas na nossa vida, que a gente não dá muita importância. Mas se eu e você passamos por uma situação, a Ana tá falando que bucha é nacional, é isso aí. Passamos por uma situação que aconteceu uma coisa ruim. Aí, o que que acontece? Aquilo me suga, suga minha energia, suga minha paz, minha alegria. Agora, ou seja, tô vazia, eu preciso me encher. Se eu vou me encher no lugar errado, quando eu vou orar, quando eu vou falar com Deus, quando eu vou passar um tempo com Deus, eu tô cheia. Aí eu não tenho fome para falar com Deus, entende? Para me alimentar da palavra. Sabe o que que eu fiz? Tava mal. Tava mal. Eu tô dando um exemplo, gente. Eu tava mal, aí à noite eu não tava conseguindo fazer nada, não tava conseguindo falar nada, não tava conseguindo orar, não tava conseguindo ler a Bíblia. Aí o que que eu faço? Vou lá, abro o Instagram, aí tem o irmão do Pix, o profeta do Pix. Dá um exemplo aqui. Aí tem um profeta do Pix, aí você entra lá no Instagram, aí ele fala: Você entrou aqui, é porque Deus tem uma palavra para você agora. Não tô debochando, não, tá, gente? Só tô falando mais ou menos como é que acontece, né? Você entrou aqui, é porque Deus quer falar com você agora. Se você fizer um Pix aqui de, sei lá, de R$ 10, R$ 20, R$ 50, R$ 100, eu tenho certeza que é porque Deus tem uma palavra para você e eu vou te dar uma palavra e não sei o quê. Ele vai lá e te dá uma palavra. Pronto, recebi uma palavra, tô cheia. E aí eu não vou na fonte. E aí aquela experiência que foi registrada dentro do meu coração negativa, eu fui tentar tapar o buraco com alguém diferente de Deus. É ou não é, gente? Só comigo? Que às vezes quando você tá mal, você tá triste, você tá alguma coisa, você vai numa amiga, você vai no pastor da tua igreja, na irmã do copo da tua igreja, você vai em qualquer pessoa, mas você não vai lá primeiro falar com Deus. Você tá com uma dor de cabeça, você tá doente, a primeira coisa que você faz? Pega o remédio. Não ora e pede a Deus para curar aquilo ali. E isso vai gerando em nós um- um- uma sensação sempre de estarmos abarrotados de comida. A gente está cheio, a gente não precisa de comida. Aí, sabe quando a gente não consegue orar e não consegue ler a Bíblia? Ou quando até lê, se força, porque está ali no checklist, tenho que ler. Aí você lê, mas aquela palavra. Vou dar um exemplo bem feio aqui, igual esse que eu estava dando aqui do rodízio, tá? Bem feio assim, gente, é porque não é assim chique, né? É por isso. Não é assim, uma coisa de regra de etiqueta. Mas aí você foi no rodízio, mas aí você deu uma forçada, você comeu bastante. Se você comeu bastante, pode vir a pizza que for, que é a tua preferida da vida. Tu não vai querer comer outra. Você pode até, tipo assim, tu força e tu vai lá e come um pedaço, mas não vai nem sentir o gosto de tão abarrotada que você tá de comida. E é isso que acontece com o nosso corpo, a nossa alma, quando a gente está cheia de outras coisas e a gente não busca preencher essa fome que a gente tem em Deus. A gente pode até ler a palavra, mas vai ser como uma revista em quadrinho. Não vai dizer nada para você, sabe? É só para cumprir o checklist. Pronto, li. Ó, pronto, passei tempo com Deus. Mas você não conseguiu nem ouvir a voz dele, nem saber que ele estava ali, porque você estava só cumprindo o ritual, né? E aqui, quando a palavra diz que guarde o seu coração, preste atenção no que está entrando no seu coração. Você já parou para prestar atenção no que está entrando no seu coração? Às vezes, a gente permite que a mágoa entre e a gente percebe a mágoa entrando e a gente não faz nada. Aí o que que a gente faz? Ó, eu vou ser a primeira a levantar a mão aqui, tá? Quantas vezes estava mal, estava triste e eu trabalhava, uma época eu trabalhava do lado de um shopping
E eu tava mal, tava triste. Eu ia na loja americana, gente. Eu saía com um pacote de M&M's, um pacote de pipoca doce. E aí eu planejava a minha noite assim. Tava mal do trabalho. E eu ia lá, montou 3 barras de chocolate da promoção e o M&M's e o pacote de pipoca para satisfazer a necessidade que a minha alma estava de fome. Mas não era fome, fome física. Era fome da alma. A minha alma estava com fome. E quando a minha alma está com fome, o que que eu preciso oferecer a ela? Não é um docinho. Não é um dorama. Eu preciso oferecer à minha alma o autor e consumador da minha fé. Aquele que me criou e me conhece e que ele é exatamente do tamanho desse vazio. E aí, o que que eu faço? Eu vou colocando coisas no lugar disso e o meu coração, ele já registrou aquela informação de forma negativa. Já era para a vida toda? Agora não tem jeito? Não. Agora eu preciso limpar o meu coração. Eu não sou a faxineira. Eu não sou a faxineira para limpar. Eu preciso permitir aquele que me criou, que é aquele que me criou, que conhece a minha estrutura e o meu funcionamento, que ele limpe. Mas para limpar o meu coração, de fato, eu preciso permitir que ele entre e faça o que ele quiser. E além disso, eu quero ler aqui com você Mateus 6, 22 e 22 a 24, que fala assim: os olhos são a lâmpada do corpo. Peraí, deixa eu só abrir aqui nessa. Tá, deixa eu ver vocês aqui. Seus olhos são como uma lâmpada que ilumina todo o corpo. Eu tô lendo Mateus 6, 22 a 24, tá bom? Quando os olhos são bons, todo o corpo se enche de luz. Mas quando os olhos são maus, o corpo se enche de escuridão. E se a luz que há em vocês é, na verdade, escuridão, como é profunda essa escuridão? Ninguém pode servir a dois senhores, pois odiará um e amará o outro. Será dedicado a um e desprezará o outro. Vocês não podem servir a Deus e ao dinheiro. Aqui está dando um exemplo de Deus e o dinheiro. Mas qualquer outra coisa. Se a gente permite parte do nosso coração estar em escuridão, não tem como. Essa escuridão precisa ser completamente coberta pela luz. Não, não dá. O ambiente que tem uma luz, ele vai acender e vai acabar com a escuridão. E eu não consigo acender uma luz. O Espírito Santo, ele não consegue colocar luz, trazer consciência e trazer verdade, trazer um entendimento para nós, para que um entendimento que gera cura, se eu não permito que essa luz seja acesa. Se está tudo escuro e eu estou confortável com isso. Eu preciso me indignar, eu preciso querer, eu preciso permitir que Deus entre e faça morada completa. Ana, mas sou crente tanto tempo, como assim fazer morada completa? Você está entendendo que eu, você, crente, 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 a gente crente, a gente faz isso? Você se identificou aí com alguma coisa que eu falei? Que a gente faz isso. A gente está mal, a gente vai lá e busca outra coisa. Não busca a fonte. E eu preciso registrar corretamente. Eu não sei se eu consegui te convencer com o meu discurso. Minha intenção não é te convencer, mas é que o Espírito Santo te convença. Então, se aquilo que eu estou falando não te convenceu de que você precisa registrar bem aquilo que entra no seu coração, eu sei que é o Espírito Santo que vai fazer isso, que vai te convencer. Porque talvez você já tenha entendido. Aquilo que entra no meu coração precisa entrar bem. Porque se entra mal, ontem eu tive a oportunidade de orar por uma querida que eu não conhecia ainda, só conhecia de ouvir falar, junto com meu noivo, agora noivo, o Juan, a gente tá, uma conhecida dele, né, com
com câncer e a gente estava orando por ela. E, e o Senhor me trouxe isso, né? Esse texto novamente, que do coração procede a fonte de vida. E todas as, como aqui esse texto básico que a gente está lendo, do coração, o coração dirige o rumo de sua vida. Nessa outra versão, acima de tudo, guarde o seu coração, porque dele depende toda a sua vida. Você entende que aquilo que está entrando em você, aquilo que está ficando em você, muitas vezes entrou e você tinha a opção de fazer alguma coisa? Tipo, eu não vou deixar essa mágoa entrar no meu coração, mas eu quero denunciar uma coisa. Não é renunciar, é denunciar uma coisa. Eu não estava pensando em falar isso, eu sei que é o Espírito Santo. O inimigo, ele está tentando te distrair e me distrair a um ponto que a gente não perceba as coisas que estão entrando. Dá um exemplo aqui. A Andréia Pereira falou comigo e aí ela falou assim: Ah, Ana, pô, mas é, dando um exemplo, tá, gente? Tô tentando pensar aqui em algum exemplo. Andréa Pereira, a Ana, parece até que você nasceu ontem, né? Sei lá, ela fala uma coisa assim pra mim. Aquilo entra no meu coração como, nossa, olha como ela tá me desprezando, olha como ela tá me tratando, olha como ela tá me ofendendo, me falando comigo assim. Às vezes uma frase, uma palavrinha, um, um oi não dado pelo pastor da tua igreja, tá deixando com que você se magoe e, e deixa a ofensa entrar no teu coração a ponto, a ofensa apodrece, a ofensa tem cheiro ruim, tá entendendo? A ofensa vai apodrecendo a gente por dentro e ela vai saindo. O lixo você não consegue esconder muito tempo, daqui a pouco começa a ir para todo canto o cheiro da podridão. Se a André fala assim comigo, e aí eu, nossa, acho que a André hoje não deve estar muito bem, né? Eu levo para outro lado isso. Eu falo assim, nossa, isso não tem a ver comigo, isso tem a ver com ela, e eu não vou deixar isso entrar no meu coração, esse jeito que ela falou comigo. Você tá entendendo que você precisa perceber? Mas eu e você, tantas vezes, distraídas pelo inimigo, não percebemos aquilo que está entrando no nosso coração. E olha o que a palavra de Deus nos diz: guarde o seu coração, cuide do seu coração, porque dele depende o rumo da sua vida. Você está entendendo que se você não guarda o seu coração, se você não se resguarda das coisas que estão entrando, o rumo da sua vida está sendo prejudicado. Ah, eu não consigo avançar. Você está entendendo aonde está o problema? O que que você está deixando entrar no seu coração? O teu marido fala de qualquer jeito com você. Eu tô falando, ele tá certo? Tá, não. Eu não tô falando dele agora. Tô falando aqui, eu e você, tá? A gente tá falando aqui da gente. Tô falando de outra pessoa. Então, se ele tá certo ou tá errado, não é a gente que vai julgar agora. Mas vamos dizer, teu marido falou de qualquer jeito com você. Aí você quer saber, essa vida é uma porcaria. E eu casei com esse homem também, que uma porcaria também. E ele não faz nada que preste, e ele isso, ele aquilo. E você se permite ser afetada por algo externo, por algo externo como assim, Ana? Ele está dentro da minha casa, é meu marido, eu casei com ele. O que pode te afetar, o que você pode permitir que te afete, é o Espírito Santo. Abale a tua estrutura, é o Espírito Santo. Porque se eu permito que as coisas que as pessoas me falam, se eu permito que as coisas que as pessoas eh, fazem comigo mudem a minha estrutura, mudem o meu pensamento, eu estou muito frágil.
A ponto, não é só frágil de sensível. Eu estou permitindo que qualquer coisa mude o meu caminhar e dirija o rumo da minha vida. Aí, esse exemplo que eu dei aqui, Andréa Pereira falou: Ah, Ana, pelo amor de Deus, né? Falou comigo assim, de um jeito que eu achei ofensivo. Fiquei meio ofendida com a Andréia. Aí ela fala isso, e se eu pego isso e falo assim, Deus, isso tá. Ó, André falou. André falou. Quando o André falou, isso tá fora de mim, isso tá externo, né? Tá fora de mim. Quando ela fala, isso vai entrar. Isso tá no caminho para entrar. Quando tá no caminho para entrar, eu tenho que pegar isso. Se eu não estou distraída, eu consigo pegar isso e falar assim: ei, ei, o que é isso, inimigo? Você tá querendo me abalar hoje com uma ofensazinha? Não vai conseguir, não. Se eu pego aquilo ali antes de entrar e não permito que aquilo me abale, me magoe, me ofenda, acabou. Morreu. A Ana, quem é assim? Os discípulos de Jesus, que são imagem e semelhança dele. É assim que a gente tem que ser. Pega a ofensa com a mão e não deixa entrar. Você vai ser ofendido? Vai. Você vai ser magoado? Traído? Abandonado? Vai. Mas o que que você vai fazer com isso? Pega isso e não deixa entrar. Mas o que acontece? Vou fazer o cenário aqui. Dá um exemplo aqui. A Ananda foi lá e brigou com o Rodrigo. Ou o Rodrigo brigou com a Ananda. Rodrigo, marido da Ananda. Aí o Rodrigo brigou com a Ananda. A Ananda ficou, ó, tiririca da vida. A Ananda tava assim, ó, pra morrer. Irritadíssima. Alguém já falava com ela e ela espraguejava, tava assim, irritada. Aí o que que ela faz? Quando a gente tá mal, quando acontece uma briga, alguma coisa, a gente quer botar tudo pra fora, xingar a pessoa e tudo. Xingar, a gente não falando de xingamento, não, é de ofensa, né? A gente quer falar tudo, a gente quer botar pra fora. Aí a Nanda fez isso, mas o Rodrigo, tipo assim, fechou a porta do quarto e falou: não vou ouvir. Então ela não conseguia, aquilo ali não saiu, né? E ela tava irritadíssima. Aí o que que ela faz? Ela bota um dorama e ela vai lá e manda entregar lá na casa dela um, um pote de 1 litro de açaí. Olha os exemplos que eu dou na mente, que eu dou. Manda entregar um pote de 1 litro de açaí cheio de leite condensado lá e vai lá assistir o dorama dela. Em que momento ela processou aquilo ali e pensou, não, eu não vou deixar isso aqui entrar no meu coração, não. Ele me ofendeu, ofendeu. Deus, eu coloco diante de ti isso aqui. Não deu, que ela foi distrair a mente dela. Ai, eu tô. Ah, o que que a gente fala? Ai, hoje eu mereço. Hoje eu me mimei porque hoje eu tô estressada. Quem nunca se mimou porque tá estressada? Foi lá comprar uma coisa, foi comer um docinho, foi assistir um dorama porque estava estressada. Quem nunca? Só que o que que acontece nesse quem nunca? A vida toda a gente está distraída, entrando ofensa, entrando mágoa e a gente comendo como sobremesa, deixando entrar tudo. A gente ainda bota um adicional assim, ó, para descer mais gostoso. E aí a gente não processa as coisas, a gente deixa tudo esse lixo entrar dentro da gente, que só é porcaria, só faz mal. E aí, no próximo dia, como é que a Nanda vai estar? Aí, dá um exemplo aqui, né? Tá gravando, mas tudo bem. Eu tô acreditando que mulheres maduras vão assistir isso também. Teve essa situação aí a Nanda foi assistir o dorama dela e com um pote, agarrada no pote de açaí de 1 litro. Tava lá a Nanda. Mas ainda tava pau da vida ela, né? Aí, Rodrigo, à noite, pra ele, ó, apagou, esqueceu. Ele ofendeu e esqueceu. Porque já ouviram esse ditado, né? Quem apanha, não esquece. Mas quem bate, esquece. O ditado é esse, né? Tipo esse. Mas eu não tô falando de bater mesmo, né, gente? Esse exemplo aqui que eu tô dando, é assim, de uma briga verbal, uma discussão.
O Rodrigo esqueceu completamente. Aí o Rodrigo vai lá, meio que dando uma puxada assim na Nanda pra, pra dar uma namorada com ela. Aí a Nanda espragueja e a Nanda vai lá e eu, hein, não sei o quê. Começa uma outra discussão. A Nanda tá cheia de mágoa, tá cheia de dor. O dorama não resolveu nada. 1 litro de açaí não resolveu nada. E aí o Rodrigo agora também se sente ofendido porque foi rejeitado. Você entende que é um ciclo que a gente não resolve fazendo, colocando coisas no lugar? A gente precisa escolher quando vai entrar alguma coisa, falar assim, perceber. Mas como é que eu vou perceber antes? Sabe por quê? Às vezes a gente fala assim, não tem como tomar uma atitude antes. Não, não é que as coisas não vão acontecer, as coisas vão acontecer. Alguém vai tentar te ofender, alguém vai tentar te magoar. Tentar não. Alguém vai fazer coisas ruins. Mas o que que você vai fazer com isso? Cara, eu vou perceber que a pessoa fez isso, eu vou pegar isso e vou jogar no lixo. Não vou ficar pra mim com isso. Porque você já viu que alguém te ofende, a pessoa no minuto seguinte tá bem e você tá lá, se matando de doer dentro de você. Raiva, irritação, revolta, frustração, rejeição, e a pessoa já ficou bem. E aí a gente passa a vida fazendo isso. E aí por que que eu falei? Vou denunciar isso. Eu e você, se permitirmos continuar distraídas pelo inimigo, distração com qualquer outra coisa, e a gente não tem, a gente parece um zumbi, um zumbi. O inimigo fica assim, ó, igual a marionete, ó, controlando. Ah, agora ela tá chateadinha, eu vou oferecer um dorama pra ela. Agora ela tá chateadinha, eu vou oferecer um docinho pra ela. Agora ela tá chateadinha, vou mostrar uns vídeos aqui do TikTok pra ela. Vou mostrar aqui uns vídeos do Instagram pra ela ficar bem. Aí pronto, você processou que horas? A tua mente tá lá. A mágoa entrou, você deixou fazer morada e começa a apodrecer. O cheiro vai para tudo quanto é lado do teu corpo. As tuas células recebem informação podre. Tá entendendo o que eu tô querendo dizer? As tuas células estão recebendo pensamentos podres. Como é que eu vou pegar uma coisa que alguém fez? Quando acaba de acontecer, eu tô irritada. Não se distraia. Não se distraia. Não vá fazer outra coisa. Resolva. Resolva. Não resolve com outra coisa. Dorama, é, é, doce, ou qualquer outra coisa. Vá aos pés de Jesus e fale, Deus, isso me ofendeu, mas eu escolhi não ficar com essa ofensa. Eu vou jogar isso fora. Me ajuda a dar descarga nisso aqui, porque eu não quero ficar com isso. Leva no lugar certo. Leva no lugar certo. Não se distraia enquanto tem coisas entrando em você e apodrecendo dentro de você. Ana, e aí? Eu tô 40 e poucos anos, 50 e poucos anos, não sei qual é a tua idade, 30 e poucos anos, 20 e poucos anos, com coisa entrando dentro de mim, apodrecida. Como é que eu faço agora com essas coisas que estão aqui dentro de mim já apodrecidas? Peça ao médico dos médicos para que opere o teu coração, limpe as origens, as raízes contaminadas, que ele faça uma limpeza tão profunda. Sabe aquele ambiente assim que você olha e fala assim, meu Deus, parece que isso aqui nunca vai ficar limpo. Mas aí você vê aqueles programas de televisão que chegam e fazem limpeza e fazem não sei o quê. Gente, parece um lugar novo. Parece que é outro lugar. Ele faz a limpeza profunda e dá informação nova. Sabe o que é impressionante? A palavra de Deus, gente. Eu sei que você acredita na palavra de Deus assim como eu. Ela não mente. Ela é perfeita e ela não mente. Olha o que fala aqui em Romanos 12:2, que eu e você, a gente já tá careca de saber. Careca a gente não tá não, mas a gente já sabe bastante, né? Romanos 12:2. Não imitem o comportamento e os costumes deste mundo, mas deixa
que Deus os transforme por meio de uma mudança em seu modo de pensar, a fim de que experimentem a boa, agradável e perfeita vontade de Deus para vocês. Eu quero experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus para mim. Então, deixa Deus transformar a forma que você pensa. Como é que Deus transforma a forma que eu penso? Dá lugar para Ele, dá espaço para Ele. Mas sabe o que que acontece? Tô irritada? Tô cheia de lixo dentro de mim? Eu vou lá caçar uma coisinha para me distrair. Ah, todo mundo merece uma distraçãozinha, né? Continua. 40 anos se distraindo, 50 anos se distraindo, 20, 30, sei lá a sua idade. Continua se distraindo. Uma coisa é você ter um lazer, outra, completamente diferente, é você buscar distração o tempo todo. Para de se distrair, porque não é você que está querendo se distrair, é o próprio cão que está fazendo você se distrair. E a gente está a gente tá permitindo. Ah, hoje eu vou me permitir. Hoje, amanhã, e depois também, e depois também. Hoje eu vou me mimar. Aí as coisas ficam só acumulando dentro de você. Lixo e mais lixo e mais lixo. Adulto resolve o problema. Mas a criança que está dentro da gente, assim, ó, magoada, lá desde a infância, o que que ela faz? Essa criança, ela não sabe resolver problema. Então ela chora, faz birra, pede colo, faz qualquer coisa, mas não resolve o problema. E aí a gente fica, continua fazendo isso. Só que agora somos mulheres adultas e que decidimos não ficar com esse lixo mais, porque esse lixo está indo para as nossas células, está indo para o nosso pensamento, daqui para cá. O meu marido me magoou, o que aconteceu? Saiu daqui para cá. E aí eu penso, ele é um inútil. Para que que eu casei com esse homem? Aí, ó, todas as células do meu corpo recebendo esse lixo. Ai, meu Deus, tem um negócio que sempre acontece comigo, eu não consigo sair do lugar. Por quê? Por que será? Guarde o seu coração, porque dele procede o rumo da sua vida. Dele depende toda a sua vida. Cuide do seu coração. Cuide do que está entrando no seu coração. Amém? Teria muito mais coisas para falar, mas acho que a Ana teria. O Espírito Santo quer que pare aqui. Eu vou parar, eu vou orar antes de parar a gravação. E aí eu vou parar a gravação e quem quiser falar, compartilhar algo, fique à vontade, tá bom? Pai, muito obrigada, Jesus. Muito obrigada, Senhor, por essa palavra, por essa semente tão poderosa, tão enriquecedora, Pai. Obrigada, Jesus. Obrigada porque o Senhor nos deu o direito de escolher aquilo que nós vamos nos alimentar. Obrigada porque o Senhor nos deu a possibilidade de não nos abalarmos com o exterior, mas de nos renovarmos, de mudarmos, de sermos transformadas pelo Senhor, para vivermos a boa, perfeita e agradável vontade que o Senhor tem para as nossas vidas. Então, Pai, em nome de Jesus, nós te entregamos agora, Pai, o nosso direito de entender. Ah, eu não sei por que que o meu marido está agindo assim. A gente entrega o direito de entender e a gente escolhe ser trabalhada, ser tratada pelo Espírito Santo, ser limpa, ter o nosso coração limpo, toda a estrutura do nosso coração completamente é, restaurada, com todo o lixo fora, fora de nós. Em nome de Jesus, nós permitimos isso. Nós dizemos sim, Senhor, para a tua limpeza profunda. E nós queremos, Senhor, caminhar nessa renovação dos nossos pensamentos, comportamentos
E principalmente, Senhor, nós não queremos mais nos distrair e permitir que o diabo faça festa, nos distraindo e, e que a gente continua vivendo ciclos repetidos, 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 sem perceber que tudo é porque a gente está deixando entrar, deixando entrar mágoa, ofensa, dor, decepção. Agora nós dizemos ao Senhor, em nome de Jesus, Senhor, pode entrar e limpar tudo, todo esse lixo, tudo aquilo que está aqui dentro de nós, que está nos fazendo mal, que está apodrecendo dentro de nós, ou que já está até podre dentro de nós. Tira esse lixo, Pai. E nós queremos caminhar, assim como a palavra de Deus diz, nós temos a mente de Cristo, a mente de Cristo. Nós queremos caminhar nessa verdade, Pai. E não vamos mais permitir que o que acontece externamente afete quem nós somos e o que nós fazemos. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Aleluia. Vou parar de gravar aqui. Se você assistiu até aqui, Deus te abençoe e que você possa, de fato, guardar o seu coração e escolher o que você vai deixar entrar no seu coração. E o que você vai agora fazer embola, faz uma bolinha e joga no lixo. Amém? Deus te abençoe. Para quem está aqui nessa gravação.